Oi, boa noite, Gladys, Erlen, Kátia. Deixa eu ver aqui. Alice, boa noite. Ô, Coraci. Dona Cora. Então, deixa eu ver, diminuir aqui o trem ficou com o rosto grande, hein? Ei, mas eu apanho com esse negócio de internet. Você mexer com isso não. Mas com a cara grande mesmo. Vamos lá, né? Vocês estão bem, né? Tá meio balançado, não tá? Ô, Lazarine. Vocês são os reis da paciência, hein? Muito bom saber que vocês realmente apoiam o nosso trabalho de divulgação. Puxa vida, a gente fica muito feliz com isso, sabe? Vale a pena estudar e as informações passar para os amigos, aqueles que têm interesse nesse momento. Eu fico muito feliz. Claro, é uma felicidade autêntica, não é felicidade fantasiosa, não, porque a gente se sente realmente como instrumento do Cristo. Realmente, a gente sente, puxa Jesus, nós estamos fazendo isso em teu nome e em tua homenagem, e quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais eu posso repartir esse aprendizado com as pessoas em teu nome, Jesus. Não tem outro objetivo que não seja exatamente repartir as informações que nós temos, e como essa luz serve para mim, serve para as outras pessoas, né? E eu fico muito feliz com isso, de eu poder colaborar, auxiliar nesse campo do esclarecimento doutrinário. E pelo que eu sinto aqui com a nossa irmã Lazarine, com a Alice, outros amigos que há algum tempo têm nos acompanhado, Gladys, Erlen, que eu acredito que nós temos, não eu, claro, eu não, mas a leitura, o André Luiz, né? Não tenho nada para acrescentar, eu não consigo, não teria essa capacidade. Mas o André Luiz acrescenta muito para nós, né? O que eu estou fazendo é leitura, eu pego o livro, boto aqui no computador, leio, e é o que a gente faz. Eu sou um papagaio aqui, apenas um mero papagaio, lendo e eu aprendendo e também ao mesmo tempo ajudando as pessoas a aprenderem, né? Obrigado mesmo pela companhia, pelo carinho, pelo prestígio que nos dão, me estimulando a fazer esse trabalho de divulgação da nossa doutrina espírita. Muitíssimo obrigado. Só gratidão. Então, nós faremos esses nossos estudos às sextas-feiras, às 20 horas, e aos sábados fica mais perto, portanto fica mais fácil nós assimilarmos as lições de André Luiz. Entre quarta e sábado fica um pouco despassado. Então nós achamos por bem, didática ou pedagogicamente, mais viável nós ficarmos mais próximos, né? Ficaríamos com quase 1h30, 2 horas, né? Em pouco tempo. Mediunidade transviada é o tema de hoje, capítulo 26, domínios da mediunidade. Descer à noite totalmente quando penetramos uma estreita sala em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Várias entidades em lamentáveis condições se misturavam ali em meio dos companheiros encarnados, componentes da reunião. Apenas o irmão Cássio, ele vai nominar alguns nomes aqui. O Cássio era um guardião, um espírito guardião da reunião, de quem o Aulus nos aproximou, demonstrava a superioridade moral. Desencarnados e encarnados da Assembleia não lhes percebiam a presença e, de certo, não lhe acolhiam o pensamento. E Aulus explica que, por enquanto, nenhum progresso, não obstante os reiterados apelos à renovação, tem sitiado o nosso Quintino, é um outro nome aqui, com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros impressos, impressos são aquelas, né, mensagens impressas, né, conversações de procedência respeitável, no entanto, tudo em vão em relação ao Quintino. Quintino ainda não se acautelou quanto às duras responsabilidades que assume
sustentando um agrupamento desta natureza. O que ele está dizendo? É um diretor de trabalho mediúnico, é um dirigente de um trabalho mediúnico, e ele está falando é responsável por um grupo mediúnico, mas, digamos assim, ele não é equilibrado. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: esse grupo não é um grupo espírita. Nós vamos falar de um grupo, vamos dizer assim, mais de terreiro, um grupo de umbanda, tá? Ou outros nomes que se dê. Mas nós não estamos num grupo espírita. É mediunidade fora dos círculos do espiritismo. Ficar bem claro para nós aqui. Quintino, ele não é espírita. Trabalha com mediunidade e os outros espíritos também. Então veja a descrição de espíritos de péssima evolução moral, quer dizer assim, não são de boa aparência, o que está dizendo desde o começo lá. O Aulo buscou confortar o Quintino com um gesto silencioso de compensação ou de compreensão e convidou-nos a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. Então nós não estamos, repito, não é uma casa espírita, é uma instituição que lida com mediunidade, mas que não é espiritismo. E é por conta minha dizer umbanda, não estou dizendo que mas é uma casa de rituais de pessoas que lidam com mediunidade, mas não são espíritas, tá? Então o ambiente revestia-se exatamente de fluidos desagradáveis, de fluidos densos. 2 médiuns davam passividade, psicofonia, dos quais, segundo, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados, talvez para serviços menos edificantes. Então eles estavam ali e foram convertidos como médiuns em autênticos, digamos assim, criados, são nossos servos, como fossem empregados, né? A gente vai nesse médium aí que ele resolve, e assalariados talvez para serviços menos edificantes. Entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam em torno dele, subservientes ou metediços. Então está dizendo o seguinte: são 2 médiuns ligados realmente ao vício da mediunidade psicofônica. Não quer dizer que não exista mediunidade, mas um ambiente moralmente descomprometidos com o evangelho, pessoas descomprometidas com o bem. E esses médiuns são médiuns que como se fossem assalariados mesmo, como se recebessem uma recompensa para estar recebendo, me perdoe, esses espíritos inferiores para fazer mal, para fazer trabalho. A verdade é essa. O fenômeno da psicofonia era ali geral. Os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente alimentando-se emanações pesadas. Raimundo é um outro personagem, um dos comunicantes. É claro que tudo são pseudônimos, né? Então imagine uma entidade realmente de terreiro, alguma coisa assim. Então Raimundo seria uma dessas entidades. Se dá o nome de Raimundo, poderia ser um pai isso, pai aquilo, como ele se chama. Um dos comunicantes, sob as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora cuja palavra leviana inspirava piedade. Então é um espírito se comunicando através de um psicofônico nesse terreiro, nesse lugar de mediunidade deturpada. Nós estamos falando de mediunidade transviada, é o título do capítulo. E lá estava essa mulher, essa senhora, né, levianamente, né, segundo André Luiz, inspirava até piedade para os espíritos. Raimundo dizia, o espírito, né, tenho necessidade do dinheiro que há meses vem sendo acumulado. Olha só. É a mulher perguntando para o Raimundo espírito. Tenho necessidade do dinheiro que há meses vem sendo acumulado no instituto do qual sou credora prejudicada. Ela investe em uma determinada instituição e ela quer os dividendos, ela quer o dinheiro. Que me diz você de semelhante demora? Então está dando bronca no espírito, nesse tal de Raimundo, espírito Raimundo. O que ele diz sobre essa demora, desse dinheiro que não chega para ela, nesse instituto que ela tem investimento. E o Espírito diz para ela, espere, minha irmã, trabalharemos em seu benefício. Então o Espírito responde pela psicofonia, nós vamos te ajudar, nós vamos ver o que nós podemos fazer lá para você receber o seu dinheiro. E essa conversa continuava. E ela dizia, a solução é urgente, você deve ajudar-me com ação mais expedida, ou seja, mais rigorosa. Tente uma volta lá pelo gabinete do diretor Ranzina
e desencrave o processo. Então está pedindo para o Raimundo Espírito ir lá visitar esse instituto a fim de interferir na mente, no gabinete desse diretor ranzinza, para desencravar o processo para ela ganhar o dinheiro. Nós imaginamos que algum dinheiro de indenização, considerando, digamos assim, os INSS da vida, INSS, né, da vida, né, da época, isso aqui é da década de 40, esse fato. Você quer o endereço das pessoas que precisamos influenciar? Então está essa pessoa conversando com o espírito, dizendo, eu vou te dar o endereço das pessoas para você influenciar, para desencravar aí o meu processo lá no instituto. Então está pedindo, está fazendo uma negociata com o espírito para que esse espírito interfira em funcionários, né? Para que esses funcionários possam realmente desentravar aí o processo dela e ela ganhar o dinheiro que ela está querendo. Então eu vou dar o endereço para vocês influenciarem. Não, conheço, sei onde moram. Então o Raimundo diz, não precisa, eu sei onde que eles moram. Eu sei onde que esses diretores moram. Vejo, Raimundo, que você anda distraído. Olha só a bronca que a pessoa está dando no espírito. Você está meio distraído, hein, Raimundo? Não se interessou com o meu caso com a presteza justa. Não é bem assim, eu tenho feito o que posso. Olha só que tipo de conversa estranha. E enquanto essa senhora matrona baixava o tom de voz, cochichando, um cavaleiro maduro dirigia-se a um outro espírito, esse era o Raimundo, agora um tal de Teotônio, um outro espírito incorporado nesse ambiente pesado. Era chamando de indiscreto. Teotônio, até quando me cabe esperar? Então dando bronca agora nesse outro espírito. Até quando vou ter que estar esperando você? E o espírito, que parecia embatucar-se com a pergunta, ficou meio confuso, silenciou, humilde, mas o interlocutor alongou exigente. Vai para 4 meses que espero pela decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido, entretanto até hoje estou desempregado. Você não conseguiria liquidar esse problema, resolver esse problema de arrumar um emprego para mim? E o Teotônio respondeu, para que é que você quer que eu faça? Sei que o gerente da firma é do contra, em contratar esse aí, né, esse senhor aí. Então ajude-me inclinando a simpatizar-se pela boa solução do meu caso. Então interfira na cabeça desse gerente aí, para que ele possa me dar o emprego, porque ele é contra querer me dar o emprego. Então quer que esse espírito mude a cabeça desse gerente para ele arrumar um emprego. Outro assunto bem banal nessa casa, nessa instituição aí, tá? Nisso, uma outra senhora ocupou agora a atenção novamente do Raimundo, uma outra senhora com o mesmo Raimundo espírito, lá o primeiro espírito. Meu amigo, conto com seu valioso concurso. E começa a contar. Sua mãe, não me conformo em ver a minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se. A nossa posição em casa é das mais alarmantes. Meu marido não suporta esse homem que está com minha filha, né? Que nos persegue. E a menina revoltada tem sido para nós um tormento. Você não poderá afastar esse abutre. Olha só como é que é a conversa nesse lugar. Então agora uma senhora pedindo ao mesmo Raimundo agora, aquela que pediu dinheiro, agora está pedindo para que ele afaste alguém que está infernizando a vida dela, da filha dela. Raimundo respondeu o seguinte, e bem subserviente, tá? Enquanto Quintino tomava a palavra, na realidade, o que ele está dizendo aqui nessa descrição, pedindo uma prece, o Quintino pedindo uma prece em conjunto, a fim de que os desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhe o serviço solicitado. Então o Quintino interfere, porque nós temos um Teotônio e Raimundo sendo solicitado, coisa absurda. E o Quintino entra na conversa, ou entra na sessão lá, pedindo para que eu fizesse uma prece, que aquela reunião estava esquisita demais, né? E nesse momento, entendimentos e conversas continuaram entre comunicantes e clientes da casa, todavia, não mais lhes dei atenção, considerando-lhes obscuro aspecto. Então, essas pessoas são clientes, pagavam, são pessoas que ganham dinheiro com mediunidade. E, como clientes, estão exigindo dos espíritos soluções, ou de emprego, ou de ganhar dinheiro, ou resolver problema com a filha, etc. Em aflitivas circunstâncias, vira obsidiados entidades endurecidas no mal através de tremendos conflitos, diz o André Luiz. Eu já vi várias coisas. Contudo, diz o André Luiz, em nenhum lugar eu sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias, pessoas lúcidas, a
interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração com alicerces no menor esforço. E é exatamente isso que acontece nessas casas em que as pessoas vão buscar só para resolver problema pessoal, problema de casamento, problema para separar a vida dos outros, separar casais. Isso acontece demais, isso é um verdadeiro comércio. E o André Luiz ficou a compaixão, meu Deus do céu, que tristeza ver uma situação dessa. Pessoas realmente que não querem nada com nada, é o que ele está dizendo, né? Pessoas que é um sistema criminoso, utilizando a mediunidade de uma forma criminosa, uma exploração mediúnica criminosa, mas esses exploradores, essas jovens, essa mulher, etc., na realidade têm base numa vida de não querer fazer nada, quer que os espíritos façam, é o do menor esforço. Faça aí por mim. Quer dizer, joga para os espíritos, normalmente acontece, sabe com quem? Com todo respeito. Acontece em casas que tem, por exemplo, as entidades, eu vou aqui dizer para você, mas com toda a minha humildade, mas com o que eu conheço também. Pretos velhos, pretas velhas, esses seres assim, chamados de, né, com esses rótulos aí, que a gente sabe que espírito não tem cor, espírito é espírito, né, mas chama de preto velho, pretas velhas, pai isso, pai aquilo. Esses espíritos praticamente são tratados como escravos ainda. Ah, eu quero que você faça isso, eu quero que você... Trata eles como se fossem escravos deles. Essas pessoas de alicerces de menor esforço não quer fazer nada, joga para preto velho fazer, ou para os caboclos fazerem, ou para essas entidades com esses rótulos aí que a gente conhece, alguns conhecem. Só para eles fazerem, que não querem fazer, não quer que eles fazem, inclusive o mal para os outros. Não querem fazer diretamente, quer utilizar esses espíritos para fazer o mal. Né? Então existe demais da conta, o que mais existe no mundo e no Brasil sobretudo, são esses lugares, esses amplos de energias pesadas, energias tóxicas. Quem frequenta lá não são frequentadores com outro objetivo senão de coisas pessoais, então são clientes, eles não são clientes, são verdadeiros clientes, vão fazer negócio, né, com os espíritos. A verdade é essa. Aqueles homens, aquelas mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamam dos espíritos? Quer dizer, será que eles teriam coragem de pedir a uma pessoa encarnada, que estão pedindo ao Raimundo, ao Teotônio, etc.? Será que eles teriam essa coragem? Quer dizer, joga para os espíritos, joga para os pretos velhos, joga para as pretas velhas para ser verdadeiros escravos. Ou então para outros tipos de entidade com rótulos de maldade para fazer mal aos outros. Isso se faz demais toda hora, cada segundo no mundo. No Brasil está sendo feito direto isso daí. Pessoas que não têm uma consciência cristã, que não têm uma consciência do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, do amor, vivem para o mal, mal consigo, mal com os outros, quer destruir a vida dos outros, quer ganhar emprego, quer ganhar na loteria, quer isso, quer aquilo, e vão e joga para os espíritos. Então, isso acontece. O que o André Luiz está narrando aqui assim, é uma cena trágica, é uma cena triste, mas é o que mais tem, é o que mais existe. São poucos espíritas, a maioria são desses tipos de comportamento. Assim como outros que não sejam mediunidade vão para a religião, dizendo que com 10% vão comprar a salvação, com 10% vão comprar um lote no céu, com 10% vão comprar uma mansão no céu, a questão é do menor esforço, né? Eu vou dar dinheiro porque quando eu morrer eu vou ter uma mansão, vou ter um lugar legal para morar. Quer dizer, mentes muito pequenas ainda, muito infantilizadas, muito fantasias nas religiões. Eu estou falando de religiões, nem estou falando de Umbanda ou Quimbanda, estou falando de religiões de uma forma geral. Tal a infantilidade, a imaturidade dos seres humanos em lidar com a espiritualidade, em lidar com a vida pós-morte. E isso é estarrecedor mesmo, uma situação dessa. Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas que lhes diziam respeito? Quer dizer, isso é um ultraje. Isso é uma blasfêmia, seja com a prece, seja com a mediunidade, seja com as entidades exploradas. Né? Não dispunham, aliás, para ser um Raimundo e um Teotônio, são espíritos ignorantes, né? Porque eles se deixam levar, mas eles são pagos também. Eles recebem para isso. Vocês vão ver em livro Libertação, um caso semelhante, quando Margarida e seu marido vão buscar um médium, um bom médium, mas também que faz comércio, né? E um comerciante mesmo, os espíritos recebem pagas, inclusive até negociatas lá com o Saldanha. O Saldanha, não, vou te dar aí, mas você vai fazer isso para mentir lá para a Margarida, porque ele queria manter a Margarida sob seu controle, sobre a ordem de Gregório. Também um comércio da mediunidade ali. Nós vamos ver isso também no livro Libertação.
Então não dispõe o caso de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, o ouvido, as mãos e os pés num aprendizado enobrecedor? O que eles estavam fazendo ali? Que faziam da fé deles, acreditando na imortalidade, mas utilizando os espíritos para fazer isso? Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabe suportar e remover na gleba do mundo? Ou seja, nós temos nossos compromissos na Terra. Cabe-nos a nós fazer e cumprir o nosso compromisso. Se eu tenho que pegar a charrua, a enxada e cavar a terra, eu não tenho que entregar para os outros, faço para mim. Eu tenho que cavar a terra. E essas pessoas querem que os espíritos façam por ela. Talvez exista isso no meio espírita, eu não tenho muita informação sobre isso, mas pedir aos Bezerra de Menezes, aos André Luiz, aos Eurípides Bassanufo, ao Caíba Schutter, a Batuíra, etc., para, olha, me dê uma força aí. Eles podem nos dar, diante das situações mais desafiadoras, eles vão nos dar força, podem, eles fazem isso, mas não para nos tirar a prova, apenas eles nos dão um ânimo para que nós enfrentemos as nossas provas. Agora chegar para o Espírito, não, tira essa prova de mim, não, eles não vão tirar, porque seria tirar a nossa oportunidade de crescimento, não vão tirar a enxada da minha mão para ficar na terra, não. Então, eu vou te dar uma força, fica a terra você. É assim que acontece, né? De uma forma normal. Aqui não, aqui é negócio puro com os espíritos. Seria justo que um trabalhador então relegasse, ele vai falar da enxada. O Aulus registrou-me as reflexões amargas, porque generoso, Deus se pressa em reconfortar-me. O Aulus confortou André Luiz, porque André Luiz estava agoniado com isso. Um estudo atual de mediunidade, mesmo rápido, quanto ao nosso, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Então, o que nós estamos vendo ali, seja com Raimundo, seja com Teotônio e outras entidades com rótulos diferentes em outras religiões, nada mais são do que um processo vampiresco, ou seja, eu sugo do espírito, o espírito suga de mim. Então há uma vampirização recíproca. Tanto o espírito, na sua ignorância, vampiriza de mim, me cobra alguma coisa, e eu cobro dele também alguma coisa. E fica nessa coisa estranha, na preguiça moral, na preguiça de querer trabalhar, do menor esforço, a pessoa querer vencer com a ajuda dos pretos velhos, pretas velhas e etc. da vida. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Por isso que eu falei, em todos os templos da humanidade. Não está só num terreiro, como eu estou aqui percebendo, mas em outros templos, como eu falei, a pessoa paga, não, eu vou dar 10%, porque eu estou negociando a minha paz no futuro, eu estou comprando a minha vida no céu, eu estou comprando a minha vida após a morte para ter um lugar de conforto e de paz e descanso eterno. Aí eu pago, porque são 10% que vão escancarar os portões do paraíso para mim. É o que ele está falando, constituem produto natural da ignorância viciosas em todos os templos da humanidade. Então não é só na mediunidade, nas outras religiões da mesma forma. Se cobra, os líderes cobram para manter a religião, cobram pela cura feita, cobram por isso, cobram por aquilo, por benefícios, supostas graças. O dinheiro está circulando ali, quer dizer, é a ignorância, é o vício, né, de achar que você compra felicidade com dinheiro, com facilidade. Felicidade se conquista com muito suor, com muitas lágrimas, com muitas escaladas de montanha, não se compra realmente felicidade assim. Abusam da oração, tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno. Porquanto espreitam facilidades, espreitam vantagens fugazes, efêmeras, para se acomodarem com a indolência em que se lhe cristalizam os caprichos infantis. São crianças espirituais. Aquela mulher, aquelas outras mulheres, aquela da filha, aquela do dinheiro lá do instituto, aquele realmente que está querendo resolver o problema com a família, etc, etc. São crianças espirituais, ele chama de crianças, são caprichos infantis demais, é uma infantilidade muito grande. Você querer jogar para os espíritos resolver as suas questões. As suas questões são suas e você é convidado pela vida a resolver as suas questões. Eles podem dar uma força, os bons podem, mas quem vai resolver é você. Mas prosseguirão assim indefinidamente? Perguntou André Luiz. Eles vão ficar assim para sempre? André, a sua dúvida está fora de propósito, André. Não fale uma pergunta dessa, André. Você já tem uma certa experiência. Disse o Aulus para ele. Peraí, ficar assim para sempre? Vamos pensar direito, né, André? A sua dúvida
embora fora de propósito, evidentemente, você possui já bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. Que frase maravilhosa, que eu gosto de usar muito nas minhas lives. A dor não provém de Deus. A dor é um mecanismo, não é uma lei. Não, Deus estabeleceu a lei da dor, não existe lei de dor. Mas a dor é um mecanismo de transformação do ser humano. E ele diz que a dor é o grande ministro da justiça de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, né? A dor, ministro da justiça divina. E considerando ministro da justiça divina, a dor é o grande suporte, é o grande convite da vida para a transformação, para, como um convite ao amor, vivenciarmos o amor. Então essas pessoas que são infantilizadas, viciosas e achar que buscar pelo caminho do menor esforço a sua felicidade, vão sofrer bastante, vão passar pela dor intensa para, como um convite ao amor, ter exatamente esse grande juiz, né, que é o juiz, que é o ministro da justiça divina, que é a dor. A dor é profundamente transformadora. Não temamos a dor. A dor é importante na vida de todos nós. A dor é um convite para o amor. Aceitemos a dor. Venha como vier, da forma como vier, com a intensidade que vier. Ela nunca vem por acaso. Cada um de nós passa pela dor que necessitamos como um convite para o amor. Então, não amaldiçoar a dor. A dor, como o grande ministro de justiça de Deus, deve ser encarado como essa autoridade de transformar a nossa vida. Buscar a justiça, buscar as leis de Deus que temos na consciência. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. Crescer é sacrifício. Espiritualizar-se é sacrifício. Não é uma coisa simples. A gente não conquista a luz, a evolução, a nossa ascensão espiritual a troco de facilidades. Não há essa possibilidade. Ninguém reencarna para ter facilidade na Terra. Nós reencarnamos para encarar todas as provas necessárias e as expiações que são vínculos dos erros do passado. Isso é importante em nossa vida. Não é que nós reencarnamos para sofrer. Nós reencarnamos para aprender também com a dor. Isso é que é importante. O sofrimento é não aceitar a dor. Olha só a diferença. Nós reencarnamos, ninguém reencarna para sofrer. Nós reencarnamos para aprender também com a dor, a encontrar o caminho de felicidade. E o sofrimento? O sofrimento é não aceitação da dor. Quando você não aceita a dor, você sofre. Então o sofrimento é uma escolha. A dor, ela é obrigatória. Agora, no mundo de prova e expiação, a dor é obrigatória, como um verdadeiro juiz de justiça divina. Mas o sofrimento é uma escolha. Ou seja, se eu não aceitei a dor, eu transformo em sofrimento. Aí me distancia ainda mais do amor. Então eu estou sofrendo, está se afastando do amor. Eu estou passando por poucas e boas, a dor realmente está sendo intensificada, mas eu estou encarando com a força, com a suplementação da espiritualidade superior que está me dando a força de encarar essa dor. E é assim que é a vida. Então nós reencarnamos para isso, para aprender também com a dor, como um convite para o amor. E não reencarnamos, não, eu não posso passar pela dor. Não existe essa possibilidade. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. O espírito pode confiar-se à ociosidade, quer dizer, cruzar os braços, achando que isso vai afastá-lo da dor. Mobilizando delituosamente a vontade, contudo, lá vem um dia, a tormenta, compelindo a agitar-se, a mover-se, para entender os impositivos do progresso com mais segurança, que é exatamente o momento da dor. Não adianta fugir da eternidade. Por quê? Porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também o verdugo da inércia. O que é isso que ele está dizendo? O tempo é o benfeitor do trabalho. Não existe possibilidade de nós crescermos sem trabalho. Tudo trabalha. Deus nunca parou de trabalhar. Tudo é trabalho. Evoluir dá trabalho. Ser bom dá trabalho. Ser humilde dá trabalho. Ser tolerante dá trabalho. Tudo isso é trabalhoso. Então, o verme trabalha, né? Os elementos unicelulares trabalham, a bactéria trabalha, o vírus trabalha, tudo trabalha. Tudo no seu universo, dentro do universo da vida humana, tudo é trabalho. A semente, se ela não trabalhar para vencer a semente, o subsolo, vencer o solo e se tornar uma árvore, se ela não trabalhar, não se transforma em árvore, não se transforma num vegetal. Então, tudo na vida é trabalho. O tempo é o benfeitor do trabalho. Isso é importante dizer. Agora, a preguiça,
A inércia também o tempo maltrata, é o que ele está dizendo, né? O tempo acaba sendo o verdugo da inércia. O que é isso? Quanto mais preguiçoso o tempo vai passando, mais angústia, mais tormento, mais dor. Por isso que o tempo acaba sendo o verdugo da inércia. O tempo, quando vai passando o tempo, você na inércia, você acaba apanhando mais da vida. Leva mais tempo essa dor. Então, mas é o tempo o grande benfeitor do trabalho. O tempo nos convida ao trabalho, o tempo todo. Hilário inquiriu preocupado. Antes de continuar aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Nós enfrentamos a dificuldade do dia a dia, todos nós enfrentamos. E ao invés, e eu uso muitas, porque a neurolinguística nos ensina a ressignificar palavras, porque toda palavra, ela cria padrões na nossa mente, e a nossa mente é que faz com que nós venhamos a agir ou reagir ou agir, né? Ou ficar na inércia. Quando eu digo assim, fazer isso, ser bom é muito difícil, ser humilde é muito difícil, eu já estou reforçando exatamente o meu afastamento da bondade, da paciência. A ser paciente é muito difícil. Não, ser paciente é trabalhoso. Tornarmos pacientes dá muito trabalho. É muito trabalhoso mesmo, mas não é difícil. Porque no momento que você usa o padrão é difícil ser paciente, você se acomoda porque é difícil e permanece na impaciência. Agora, como você diz, não, ser paciente é muito trabalhoso, você vai disparar em você, em função do tempo, todo o mecanismo da lei do trabalho para você trabalhar em você a possibilidade de ir amansando a sua impaciência através da transmutação na paciência. Se torna paciente gradualmente. Vai dar muito trabalho. Não vem do céu, nem os espíritos, não, seja paciente por mim. Nem a pessoa paciente vai passar meio grama de paciência para mim. A conquista é individual. Tudo na vida são conquistas individuais. Então, não é difícil sermos bons. É trabalhoso. Não é difícil nós compreendermos o próximo. Dá trabalho. E quando dá trabalho, a gente começa a movimentar, exatamente, repito, a lei do trabalho, do exercício, da disciplina, para que nós possamos saber que é importante realmente tolerar o próximo, sermos pacientes, etc, etc. E aí, feito esse parêntese, Hilário inquiriu preocupado. Por que se entregam nossos irmãos encarnados a semelhantes práticas de menor esforço? Por que eles querem manter nessa preguiça aí? Há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do espiritismo. Por que o desequilíbrio? Aí o Aulo explicou para ele, Hilário, é imprescindível recordar que nós não nos achamos diante da doutrina do espiritismo aqui. Aqui não é espiritismo, não. O que nós estamos vendo é outra coisa, é um terreiro. Aqui esse grupo não é espírita. É isso que o Aulo está dizendo para o Hilário. Presenciamos fenômenos mediúnicos manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior, por onde passam dignas, por isso mesmo, de nossa piedade. Quer dizer, nós temos que ter piedade desse pessoal, temos que ter compaixão desse pessoal, mas não tem nada a ver com o espiritismo, não. Tem com a mediunidade desequilibrada, transviada, que é o nosso título, que é o título da obra. Estamos trabalhando mediunidade transviada, mediunidade fora de propósito. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. A mediunidade está na Igreja Católica, a mediunidade está na Igreja Evangélica, a mediunidade está entre os budistas, a mediunidade está entre os hinduístas, a mediunidade está entre os materialistas, a mediunidade está entre todos os religiosos, está em todos os santuários, está em todos os templos, está em todas as criaturas. É isso que o Aulo está explicando. A mediunidade não é privilégio de espírita, a mediunidade está em todos os seres. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida, né? Incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito, isso é compreensível na Terra. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de procedimento e firme desejo de melhorar-se. E é exatamente isso que acontece. Tu vai num terreiro desse, vai nesses lugares, você é o chefe, você não está pagando, então tem que fazer isso para mim e tal. Você se coloca exatamente numa condição de superioridade. Quando você está em outras situações, em uma casa espírita, por exemplo, você está com os mentores, a própria você mesmo, na sua consciência, bom, eu estou diante de um André Luiz, estou diante de Emmanuel, o que o padrão mental vai te levar, vai te convidar a fazer? A você saber que, ao saber que está com o mentor espiritual,
de alguma forma, você mesmo vai buscar em você, de boa vontade, uma disciplina, corrigir o seu comportamento, esse desejo de se melhorar, porque você está inspirado em ser superior. Mas quando você se sente igual ou superior, você quer mandar. Não, você tem que fazer para mim, arrumar lá o dinheiro para mim. Interfere lá no diretor para mexer no meu processo lá. Vai lá, tira aquela pessoa está perturbando a minha família. E assim vai. Verdadeiras negociatas que não tem nada a ver com os princípios espirituais, só ligado realmente aos desejos da vida terrena. Sabemos que a morte não é um milagre. Na realidade, a pessoa morreu, transforma tudo, não transforma. A pessoa desencarna, ela permanece nas mesmas condições conscienciais que ela se encontra, nada diferente. E digo mais para vocês, a pessoa diz, eu preciso fazer uma viagem para que eu estou muito desgastado, estou muito infeliz. Ela vai fazer a viagem, ela pode ir para os lugares melhores do mundo e gastar todo o dinheiro do mundo, ela vai continuar infeliz. Porque não vai ser a coisa externa que vai tirar a infelicidade dela. Eu gosto de viajar porque isso me acalma. Bom, tudo bem, uma viagem pode te dar um reforço energético, um reforço psicológico, uma rearrumada na mente em algum momento, sim, pode. Mas é ledo engano achar que uma viagem, ou ganhar na loteria, ou ter muito dinheiro, ou você morar numa casa linda, morar num bairro maravilhoso, morar num país maravilhoso, que você vai ser feliz. Não vai. Você vai carregar sua infelicidade onde você estiver. Se você não trabalhar em você, exatamente a melhora do seu comportamento, a melhora de você em se amando, se respeitando, em se acolhendo, em no processo de autoacolhimento, você se aceita, você encontra segurança, aí você faz as viagens com segurança, você faz a viagem e vai desfrutar realmente com felicidade. Mas não fazer que o externo, achar que o externo vai tirar o interno, não vai. Não vai. Você pode gastar todo o dinheiro do mundo que vai continuar com o interno em tumulto, a nossa parte interna. Então a única forma de você fazer uma viagem feliz é você estar bem com você. Aí você vai fazer uma viagem maravilhosa, porque você está bem com você e você vai desfrutar disso. Mas se você não está bem com você, achando que a viagem vai tirar esse mal-estar, não vai. Nada tira, só você. Só você tem esse poder, você e Deus. Então é muito importante botar isso. Eu estou fazendo esse adendo aqui porque é exatamente isso que ele está falando para nós. Felicidade e infelicidade é uma questão pessoal, tá? Não são as coisas externas que tiram, não. Todo dinheiro do mundo não tira a infelicidade de quem mantém e alimenta a infelicidade. Dito isto, cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhes lisonjeiam as paixões, estimulando-lhes apetite. Exatamente, quando tu vai nesses lugares, diz que você é maravilhoso, que você é uma pessoa iluminada, que você tem um futuro maravilhoso, que você vai ter um casamento maravilhoso, aí você gosta disso, quando tu vai nesses lugares mentirosos, que só traz mentira. Essas entidades só lisonjeiam, só alimentam as nossas paixões, contato com a nossa infelicidade, e passam, né, uma maquiagenzinha, né, estimulando exatamente os apetites da vida material, da vida corriqueira, do sensualismo, da sexualidade desequilibrada, do dinheiro fácil. É isso que nós encontramos. Essas entidades, na realidade, estão ligadas a essa condição muito vulgar da vida material. É diferente dos ambientes espíritas. O ambiente espírita equilibrado não tem nada disso, graças a Deus. Que vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evoluídos que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Pergunta o Hilário. Quer dizer, é um abuso, não deixa de ser um abuso, né? Não será um crime parasitar os desencarnados de condição inferior? Foi o que perguntou o Hilário. Quer dizer, é um crime. Está sendo um vampirismo, é um parasitismo. Um verdadeiro parasita vai nesse lugar querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar namorada, querendo destruir a vida dos outros. Isso é parasitismo. E o Hilário está perguntando se isso não é crime. Está explorando ou parasitar os desencarnados na condição de desencarnados inferiores que obedecem aos encarnados supostamente superiores. Isso não padece dúvida, confirmou Olho. Isso é errado, claro que é criminoso. Óbvio que isso é um crime. É um crime grave. E esse delito ficará, aí perguntou o Hilário, e esse crime ficará impune? A pessoa que faz exatamente esses males com esses espíritos, isso vai ficar impune? Aldous fixou uma leve expressão de bom humor e respondeu: não se preocupe muito, Hilário.
quando o erro procede da ignorância bem intencionada, olha que termo interessante, ignorância bem intencionada, mas nós sabemos uma frase que eu me acompanho há muito tempo, de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta boas intenções. Então, o que ele está dizendo, quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. Vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros que incorporavam os comunicantes e ainda acrescentou: o Teotônio e o Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles, e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados do que vampirizadores. E é verdade. Quando as pessoas vão para esses lugares, vão só para pedir, e fazer negociata, e pagar com isso, pagar com aquilo, pagar de todas as formas. Então, esses espíritos desses terreiros, com todo o respeito que nós temos a todas as religiões, eu estou apenas dizendo que o Aulo está ensinando aqui. Teotônio e Raimundo é um símbolo nos rótulos que nós encontramos nessas linhas mediúnicas desviadas aí. Na realidade, eles são muito mais explorados, eles são muito mais vampirizados do que vampirizadores, porque são os encarnados que vampirizam eles. Fascinados pelas requisições de Quintino. Quintino é o espírito que, embora não chegue, é o que tem o controle ali, ou tenta controlar com a prece, né? E dos médios que lhes prestigiam a obra infeliz, seguem-lhes os passos como aprendizes no encalço dos mentores aos quais se devotam. Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem, o dirigente deste grupo e os instrumentos mediúnicos que lhes copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram a lhes reclamarem orientação e socorro? E muito provavelmente mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Então isso traz um problema tão grave para exploradores e explorados, né? Parasitas e parasitados, né? Vampiros e vampirizados, que cria vínculos até em processos de programações reencarnatórias. Porque quando desencarnam esses exploradores que vão para os terreiros ficar fazendo negociata, pedir muito, cobrar muito, quando desencarnam, esses que são vítimas assim, que são vampirizados e não os vampirizadores, vão cobrar deles. E para que haja um reajuste diante do desequilíbrio que eles estão mantendo de espíritos como o Raimundo, como o Teotônio, em algum momento os mecanismos das leis de Deus, que não são punitivas, mas são corretivas, elas vão de alguma forma possibilitar com que eles se aproximem nas condições de parentes consanguíneos. Pais, filhos, irmãos, tios, avós, antes eram explorados, agora se nascem como parentes para poder ir sanando lá a diferença entre eles, porque um desviou o outro. Um vampirizou o outro. Na realidade, quem está vampirizando é o próprio encarnado vampirizando o desencarnado. A reencarnação vai surgir como um mecanismo necessário para corrigir esses desvios desses vampiros encarnados, vamos dizer assim, né? Ante a nossa admiração, o Aulus concluiu: cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. E o ambiente não encorajava maior estudo, e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber. Se não aguento mais aqui não, diz André Luiz para o Aulus. Aqui está difícil. Quem é que aguenta um ambiente desse, né? Pesado, todo mundo incorporando, aquela coisa confusa, essa exploração. Ele utilizou o Raimundo e o Teotônio apenas como um símbolo, mas todos os demais são explorados ali. Todos os demais são espíritos. Arruma uma mulher para mim, arruma um homem para mim, arruma aquele marido lá, separa aquele casal lá. Faz muito disso e fazem negócio. Aqui ele não entrou nesse detalhe, mas fazem negócio. Né? Pegar a roupa de alguém para magnetizar, para destruir a vida de alguém. Tem a história dos sapos também. Tem coisas estranhíssimas que se faz, em nome só de mediunidades desviadas, como em nome da magia negra, em nome de tantos outros, assim, entulho, verdadeiros lixos mediúnicos. São lixos mediúnicos mesmo, uma lixarada muito grande. Pessoas fazem da mediunidade uma verdadeira lata de lixo para realmente estar trazendo supostas alegrias
prazer, dinheiro, sexo, essas coisas tudinho. Para onde as pessoas querem chegar? Vão desencarnar mal, vão ter que precisar reencarnar num processo de correção, com mais dificuldade ainda, para poder aprender a pegar na enxada e cavar a terra lá e semear. Não é com facilidade, repito, não é com facilidade que nós conseguimos o processo de autoiluminação. Eu vou ficar por aqui. Nós vamos entrar na próxima lição nos efeitos físicos, fenômeno extraordinário de materializações, trabalho de efeitos físicos, né? Esse trabalho é muito importante nós aprendermos também, é muito profundo, inclusive, esse trabalho. Nós já vimos isso em Missionários da Luz, trabalho de materialização. Missionário da Luz, para quem não conhece, né? Tem um trabalho bem profundo sobre materialização, sobre trabalho de efeitos físicos. Na próxima live, amanhã, eu vou falar sobre os efeitos físicos, agora considerando o domínio da mediunidade. Então, André Luiz já tocou nesse assunto em Missionário da Luz, vai tocar agora de novo também nos domínios da mediunidade, tá bom? Até amanhã, fica mais rápido, amanhã nos vemos de novo, aqueles que estiverem nos acompanhando, estiverem realmente tendo paciência conosco de ouvir alguma dos nossos comentários. Amanhã, às 21 horas, estaremos juntos mais uma vez, tá bom? Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Muita paz.